e fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Ester: não imagines em teu ânimo que escaparás na casa do rei, mais do que todos os outros judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como estes chegastes a esse reino? Amém? Só até aqui já é suficiente para nós entendermos a palavra de Deus. Eu estava meditando nesta palavra e, na verdade, eu estava meditando em uma outra palavra que me levou até esse texto e eu entendi, na verdade, que era nesse texto que o Senhor queria falar conosco hoje, nesta manhã. A história de Ester é uma história muito bonita, em partes, em outras partes não tão bonitas assim. O que acontece é que o livro de Ester, ele foi, por um tempo, contestado sobre a sua inspiração, porque em todo o livro não se foi achada a palavra Ive, que significava Deus, ou Yahvé no grego, depois que se traduziram. Só que a inspiração desse livro se é notada em todos os capítulos, e uma das explicações que temos do livro de Ester talvez não ter sido citado o nome de Deus é por conta da região aonde provavelmente o escritor ele achou por estratégia não escrever, por conta que a região era pagã e eles poderiam querer queimar ou de uma outra forma acabar com o livro, se talvez encontrasse a palavra de Deus. Assim como Paulo, estrategicamente, aos romanos, ele fala sobre autoridades seculares que é constituída por Deus. Nós sabemos que isso é verdade, mas um dos fatos de Paulo escrever em Romanos é que possivelmente a carta poderia acabar na mão de uma autoridade romana. E quando eles lessem o livro, eles veriam que, na verdade, o evangelho pregado por Paulo não seria uma ameaça contra o Império Romano, assim também como Lucas, por estratégia talvez, ele direciona a carta a Teófilo. Teófilo poderia ser uma pessoa de alta estatura dentre os romanos, que Lucas ele decide endereçar os seus livros a ele, para que possivelmente, se esse livro caísse na mão de autoridades, veriam que o livro estava sendo direcionado a uma pessoa de uma alta estatura. Mas é incontestável a presença e a inspiração de Deus no livro de Ester. E o livro ele narra uma tentativa de extermínio sobre o povo de Deus e a intervenção de Deus sobre a vida de Ester. Na vida de Ester e sobre a vida de Ester, e Deus deu livramento a todo o povo. A história é fantástica. Eu acho que todos já ouviram falar sobre a forca que Amã preparou para Mardoqueu, e na verdade ele acabou sendo enforcado. Ester, ela era órfã e foi adotada pelo seu parente. Uns dizem primos, outros dizem tio. A fim da verdade é que Ester era órfã e o seu parente lhe adotou, justamente esse que envia a mensagem por mensageiros a Ester, a qual lemos os versículos 12 ao 14. E Mardoqueu, ele percebe que Amã, ele arma uma estratégia para conseguir acabar com os judeus. Os judeus,
estavam sendo subjugados pelo Império Persa. Isto é muito bem detalhado no livro de Esdras e Neemias. E Amã, a Bíblia fala que o rei da Pérsia, que era Assuero, colocou Amã na mais alta estatura que um servo poderia ter. Ele era semelhante a José no Egito, uma espécie de governador. E Amã, quando ele foi eleito o maior dentre os persas, a Bíblia fala que Mardoqueu, nas fileiras que se faziam para prestar honras e homenagem a Amã, Mardoqueu não se prostra. E isso acende uma ira no coração e nos olhos de Amã, a qual planeja, oferecendo tesouros ao rei Assuero, acabar com o povo judeu. Daí se começa o desfecho da então rainha Ester para livrar o povo de Deus das mãos dessa cruel tentativa de extermínio a qual eles estavam passando. E eu refletindo nesse texto, o Senhor me fez lembrar de um outro texto, e é importante que você abra a sua Bíblia e acompanhe comigo, que está no livro de Isaías, capítulo 49, versículo 2. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 49, versículo de número 2. Diz assim: E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha polida, e me escondeu na sua aljava. O profeta Isaías está fazendo uma menção militar, uma menção de guerra. Na época, hoje não, mas na época em que foi escrita o Antigo Testamento, as guerras elas eram traçadas com espadas, lanças, escudos e flechas. Muitas estratégias se eram usadas para se vencer uma guerra. A espada e a lança, elas eram usadas para confrontos diretos, quando os soldados, guerreiros, capitães e generais, eles iam ter confrontos pessoais, eles usavam a espada, era um confronto direto. E quando o confronto era indireto, ele era distante um do outro, usava-se as flechas, os arcos e as flechas. Não era possível degladiar contra uma pessoa em um contato físico direto, perto um do outro, com a flecha. Não causaria o dano necessário para ferir o adversário. E aí usavam então a espada, tão somente que também não se usava para confrontos distantes e indiretos a espada, porque não teria força para alcançar o seu adversário e assim não poderia vencê-lo. Para cada tipo de confronto, uma arma diferente ela é usada. Por exemplo, quando nós confrontamos o nosso adversário corpo a corpo, o contato direto, nós usamos a palavra de Deus, porque Paulo diz que a palavra do Senhor, ela é uma espada, e essa espada, ela nos faz vencer. Agora, quando o confronto entre nós e o nosso adversário, ele não é direto, ele não é um confronto pessoal, ele é um confronto à distância, nós precisamos usar o arco e flecha. E Ester, na verdade, é essa flecha que Deus usou, não de forma direta, mas de forma indireta, para conseguir destruir as fortalezas e estratégias do inimigo. E eu quero falar um pouco aqui para os irmãos sobre as estratégias que Deus, ou que as pessoas usavam na época com as suas flechas, e você vai entender o teor dessa palavra. As flechas, os arcos e as flechas, eles eram usados para conseguir impedir que o inimigo
ele avançasse no nosso território. Quando Davi, ele colocou em seu coração matar Urias, infelizmente por um pecado, nós percebemos a estratégia que Davi usa. Ele envia uma carta para Joabe e fala: Joabe era um general que comandava o exército dos valentes de Davi. Ele fala: Joabe, quando os valentes chegarem à distância segura, você não toque a trombeta. Porque quando Joabe via que a distância ela ficava segura e até ali era um limite para que os valentes não fossem atingidos pelas flechas, Joabe tocava uma buzina e os valentes paravam. Mas a ordem de Davi era que Joabe não tocasse as buzinas, ou a buzina. Não tocando a buzina, os valentes continuariam indo em frente. E os arqueiros do exército inimigo acertariam Urias, e não acertou só Urias naquele dia, mas muitos outros valentes, e acabaram morrendo. Então, uma das estratégias era essa: para que o inimigo ele não conquistasse território, o reino e o exército colocava arqueiros posicionados em lugares estratégicos para que o inimigo ele não conquistasse terreno. E é muito interessante, eu tive há 10 dias atrás no Rio Grande do Norte e eu fiz um pacote que era para andar de quadriciclo, andar a cavalo, ir em jangadas e dar tiro de arco e flecha. E eu cheguei a dar um tiro de arco e flecha, acertei algumas vezes, mas na maioria eu acabei errando. E é interessante, eu fui pesquisar, que a haste da flecha, ela não pode ser flexível. Ela tem que ser sólida e inflexível. A explicação é muito simples. A haste, que é aquele cabo, aquele corpo da flecha, se ele for flexível, com a força que o arqueiro dispara a flecha, ela iria girar e não conseguiria, por mais que acerte o alvo, acertar com a sua ponta e não penetraria no alvo. Então, sempre que uma flecha ela é construída, a sua haste ela sempre tem que ser firme e inflexível. E o artesão, quando ele vai construir a flecha, é muito interessante porque ele tem que procurar uma madeira que seja inflexível. Ela não pode ser flexível. E naquela época, na época em que as pessoas se degladiavam com espadas, lanças e flechas, não existiam indústrias que fabricassem. Eram artesãos que fabricavam flechas por unidades. Seria uma a uma. Então, ele precisava ir até a floresta, observar a madeira, achar uma madeira que fosse inflexível. Ele arrancava o galho dessa árvore, levava até a sua mesa, a sua oficina, e ali começava o processo de preparação da flecha. E quando ele pega aquela madeira, aquele galho, aquela matéria-prima bruta, ele precisa preparar aquela flecha. E alguns processos são feitos. Primeiro, se é arrancado os galhos que estão ali naquela madeira, aquelas pontas que ficam no galho da árvore, quando ele era arrancado, ele tinha que tirar, porque senão, se a flecha ela não for feita de uma maneira uniforme, ela pode perder o curso durante o disparo e não acertar assim o alvo. Depois é passado por um processo de limpeza, de purificação, aonde o artesão ele pega uma lixa grossa e uma lixa fina e por 2 vezes ele vai polindo. É por isso que Isaías fala como uma flecha polida. Eu sou nas mãos do Senhor. Então o artesão ele vai polindo ali aquela madeira até que ela fique de maneira uniforme e certa e pronta para que seja feito ali o seu disparo. E
Um outro ou terceiro processo que é feito é a ponta da flecha. A ponta da flecha não poderia ser de madeira, ela teria que ser de pedra ou de metal, seja ferro, prata, bronze, cobre ou ouro, era colocado ali na ponta da flecha. A haste da flecha, sem a ponta, ela não serve de nada. Assim como a ponta da flecha, sem a haste, sem o cabo, ele também não serve de nada. E por que é que eu estou falando disso para nós aqui? Porque o que o Espírito Santo, ele me falou, é que como Esther, nós somos como uma flecha na mão de Deus, para ser usados no tempo correto. Coisa boa é ser usada por Deus, é ser usado por Deus. Mas, irmão, você quer ver algo tremendo? É quando nós somos usados por Deus no tempo correto. Aí as coisas, elas são melhores do que antes. E talvez, quando nós chegamos na igreja, nós de cara entendemos que nós temos um propósito. Foi a oração do pastor Júlio aqui, que me antecedeu a palavra. Quando nós chegamos na igreja, eu falei um pouco disso ontem no culto dos jovens, nós recebemos um propósito de Deus, e nem sempre esse propósito ele vai de encontro com os nossos interesses. Na verdade, ele quase nunca vai de encontro com os nossos interesses. Sempre o propósito de Deus, eu falei isso aqui ontem, parece que até marcação de Jesus com a gente, que todo propósito que Deus estabelece, parece que ele vai de desencontro com o nosso interesse. Mas na verdade, como o profeta disse, nós somos uma flecha, e o arqueiro é Deus. E é por isso que Deus falou para Nicodemos, Nicodemos, o vento ele sopra para onde ele quer. Ninguém sabe para onde ele vai, nem de onde ele vem. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, porque aquele que é nascido do Espírito, ele é uma flecha nas mãos do arqueiro que é Cristo, e Jesus sempre nos direciona aonde nós temos que chegar. Mas esse processo de se tornar uma flecha, ele não é tão simples, porque nós chegamos na igreja como um galho bruto, mal formado, despreparado. E é preciso que alguns processos eles venham até nós. O primeiro processo é o processo do machado. É quando Deus vai lá na floresta e nos arranca do tronco de uma árvore e nos traz até a sua mesa para poder nos moldar ao seu próprio critério. Lembra de Jeremias 18? Jeremias, desce até a casa do oleiro que eu vou te mostrar uma coisa. Quando Jeremias chega lá, está o oleiro preparando um vaso com barro, e Jeremias percebe que o vaso, em algum momento, ele vai se quebrando, e o oleiro tem que remoldar esse vaso de acordo com o seu critério. E na verdade, esse processo é o processo mais dolorido, porque é o processo onde Deus nos arranca das nossas primeiras raízes e nos traz para um novo encontro, um encontro que nós não conhecíamos. E esse processo de se arrancar o galho, ele dói muito, porque na verdade, Deus, ele nos quer nos preparar para que nós alcancemos um alvo que ele estabeleceu. E para isso acontecer, nós temos que nos desligar ao nosso tronco primário, ao tronco que nos faz ser um galho bruto. E eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando sobre motivos que nos faz nos tornar um galho bruto, como a avareza, como os frutos da carne, a inveja, os ciúmes. Mas como eu não estou aqui para falar de um testemunho ou de uma triste palavra, eu vou avançar aqui para que eu consiga, de uma maneira sublime e inspirada por Deus, me direcionar ao que o Espírito Santo me colocou como tema para esta manhã. Então, o primeiro processo é esse processo mais bruto.
aonde Deus começa a nos arrancar dos nossos desejos maiores. Quando nós vemos para a casa de Deus, de cara Deus tira de cara algumas coisas, como costumes, como gírias, como alguns argumentos e palavras que nós usávamos. Isso Deus de cara começa a nos limpar. O outro processo é um processo já mais detalhado e mais íntimo entre o ser humano e Deus, entre a flecha e o seu artesão. É o processo da lixa grossa. A lixa grossa, ela vem para tirar os nossos defeitos, para nos tornar pessoas perfeitas. O irmão Robinson, ele leu aqui uma palavra ontem muito forte, explicou com muita clareza, quando Jesus disse, vocês sejam perfeitos como o Pai é perfeito. A palavra perfeito vem de teleios. Teleios é a perfeição do homem, e essa palavra é interpretada de como aquele que é perfeito é aquele que cumpre o propósito a qual ele foi designado. E esse processo de lixa grossa, ele vem justamente para nos aperfeiçoar, para nós nos tornarmos prontos para sermos uma flecha na mão de Deus. E o processo da lixa fina é o processo onde Deus começa a moldar em nossa intimidade aquelas coisas pequenas, aquele famoso ditado popular do isso não tem nada a ver, isso é brincadeira, foi uma pequena brincadeira que nós fizemos, isso não tem nada a ver. São alguns costumes que são introduzidos na nossa vida, que o Espírito Santo, ele precisa tirar, para que nós sejamos feitos uma flecha na mão do arqueiro. E talvez, em muitos momentos da vida, nós nos perguntamos, por que Deus demora tanto a nos usar? Por que Deus demora tanto para nos lançar conforme o seu desejo, ou conforme nós recebemos a palavra que seríamos usados? Na verdade, existe um processo que o ser humano ele precisa passar, da lixa grossa e da lixa fina, que se nós não passarmos por esses processos, é impossível sermos lançados como uma flecha na mão de Deus. Eu não preciso aqui com certeza apontar nenhum tipo de detalhe para os irmãos, porque em nossa intimidade nós conhecemos e sabemos aonde a lixa de Deus tem que passar. Por mais que doa, ou por mais que nós falemos para as pessoas, irmão, eu não sei, no fundo, como um espeto, o Espírito Santo ele nos mostra aonde a sua lixa tem que passar para que nós ficamos aperfeiçoados para ser usado. O último processo para que a flecha ela fique pronta é a sua ponta. E a ponta da flecha, ela é a essência para que a flecha consiga penetrar o alvo a qual ela foi mirado. E eu entendo que com a ponta da flecha, os dons que o Espírito Santo ele nos concede é a razão para que nós possamos penetrar no nosso alvo. É impossível um ser humano fazer a obra de Deus sem que o dom do Senhor ele se manifeste. Não é isso que Paulo falou para Timóteo? Timóteo, não deixe apagar o dom que você recebeu quando eu impus as mãos em você. Porque o dom de Deus na nossa vida, ele é essencial para que nós alcancemos os nossos alvos. Ah, irmão, eu ainda não fui arremessado como uma flecha. Talvez é porque você nunca se preocupou em buscar os dons que Deus tem para te entregar. Enquanto você não se atentar em buscar a manifestação do dom de Deus na sua vida, você nunca vai conseguir penetrar o alvo que Deus colocou para você. Às vezes é uma falta de despertamento nosso para com Deus, para que nós começamos a buscar assim os dons que o Espírito Santo de Deus ele derramou sobre a nossa vida. Aleluias. Você já vai entender aqui aonde eu quero chegar. A flecha ficando pronta, esse processo de machado, lixa grossa, lixa fina, quando ele passa na nossa vida, o Espírito Santo ele corrige
o que tem que ser corrigido. E às vezes a gente aqui no culto, começamos a ouvir uma palavra, um louvor, e o Espírito Santo ele começa a, como um flash de uma fotografia, de uma máquina fotográfica, a nos mostrar de maneira rápida, mais clara, o que ele quer que seja trabalhado. E às vezes a gente até acha, será que isso é da minha cabeça? Será que isso é coisa minha porque eu sei e a minha consciência está pesando? A Bíblia fala que o que discerne entre o bem e o mal é o nosso espírito. E se o seu espírito num culto, ele discerniu o que você tem de errado, é porque há vida nele. É porque o Espírito Santo ele injetou vida no seu espírito e ele discerniu o que estava de errado. E é muito bom nós aproveitarmos essas oportunidades que o Espírito Santo, como um flash, ele nos revela durante o culto, porque talvez, como Sansão, a oportunidade ela chegue tarde demais e a gente não consiga mais corrigir essas indiferenças entre nós e o Espírito Santo. E se esse momento chegar, é muito penoso para nós, porque é aquele momento em que a consciência e o Espírito discernem, vem à mente, e a gente começa a pensar, se eu tivesse feito diferente. Que nós possamos a ter, assim, uma consciência sobre o que o Espírito Santo nos revela. Agora sim, entrando a fundo sobre o tema que a palavra de Deus me deixou, 3 tipos de estratégias eram usadas por um arqueiro e por um exército para que o disparo se tornasse eficaz. A primeira estratégia é o posicionamento do arqueiro. O arqueiro, ele sempre se posiciona nos lugares mais altos, porque a sua visão panorâmica, ela fica num ângulo de 360 graus. Lembram de Raabe? Raabe, a casa dela ficava em cima de um muro. Por isso que os espias entram lá, porque era um lugar estratégico, para que os espias conseguissem observar toda a terra de Jericó. Então, o primeiro processo, a primeira estratégia que um arqueiro ele se coloca durante uma batalha é se posicionar em um lugar estratégico. É por isso que quando Abacuque ele não estava entendendo por que Deus queria usar a Babilônia para corrigir Israel, ele sobe até a torre de vigia. Porque em momentos de dificuldade, de falta de discernimento, o que nós precisamos fazer é nos posicionar em lugares estratégicos para conseguirmos enxergar a visão que o Espírito Santo ele quer nos conceder. É impossível nós compreendermos a visão de Deus se nós descermos até a terra de Jope e entrar num porão de um navio. Lá embaixo ninguém enxerga nada. E mais, porão é lugar de barata, de rato, de inseto. Porão não é lugar de profeta. Profeta, ele sobe até a torre de vigia. Agora eu lanço para a igreja uma simples pergunta: aonde nós estamos nos posicionando em tempos de guerra? Aonde é a nossa habitação? Será que nós estamos subindo até um lugar onde a nossa visão é ampla para discernirmos as estratégias de Deus? Ou estamos descendo para um porão onde não temos a visão do que Deus tem para nós? O primeiro ponto é nós nos colocarmos em uma posição estratégica. Olha o que Mardoqueu falou para Esther. Quem sabe se para tal tempo como esse chegastes a esse rei. Está no versículo 14, a última parte do versículo. Em outras palavras, Mardoqueu estava dizendo: Esther, será que o lugar aonde você está não é uma estratégia que Deus colocou para te usar como uma flecha?
Será que o lugar aonde Deus te colocou não é um lugar oportuno para Deus te usar como uma flecha? Lembra de Gideão? A Bíblia fala que o povo começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e os midianitas, eles começaram a sobrejugar Israel. Os midianitas e os amorreus, eles não eram bons de cultivo. Então, sempre que Israel cultivava, eles entravam lá e roubavam toda a colheita. A situação estava tão feia que a Bíblia fala que os israelitas constroem casas em cavernas, para quando os midianitas eles entrassem. Está lá no capítulo 6 de Juízes. Os israelitas se escondessem. Não se esconda quando a situação ficar difícil. Não construa casa em caverna quando a situação ficar ruim. Não entre dentro de um porão quando você se sentir acuado perante os problemas da vida ou diante dos levantes que o inimigo coloca para você. Suba até a mais alta torre que você achar e diga: Deus, eu estou pronto como uma flecha, é só mirar para o alvo e me lançar, que eu cumprirei o propósito que o Senhor estabelecer para mim. Deus, aqui eu tenho a visão que o Senhor precisa, me lança como uma flecha. Não se esconda dos midianitas. Não entre nas cavernas quando os amorreus tentar roubar o teu cultivo. Você é uma flecha de Deus para Deus te usar no tempo correto que Ele estabelecer. A segunda estratégia, eles curtiam o dia inteiro a ponta da flecha numa bacia com veneno. E no outro dia, quando eles fossem guerrear, porque conforme os anos foram se passando, as estratégias de guerras foram aumentando, e os escudeiros iam na frente. Por isso que Golias tinha um escudeiro que ia na frente. Só que como ele era muito grande, a sua cabeça ainda ficava desprevenida. O escudeiro ele ia na frente para que, quando se fosse atirado as flechas, elas não lhe acertassem em regiões que eram fatais. É por isso que Paulo fala para nós nos revestirmos com a couraça. Porque no versículos anteriores ele fala: o inimigo ele lança jarros. E a couraça ela servia como que se fosse um escudo. E o que se faziam em estratégias? Eles deixavam a flecha o dia inteiro no veneno. E por que eles faziam isso? Porque se a flecha não poderia acertar em órgãos vitais, eles miravam no pé do escudeiro. E a flecha envenenada, quando ela acertava o pé, o veneno penetrava. E pouco a pouco, o escudeiro ia morrendo. E quando ele caía no chão, e os guardas abriam a sua armadura, tentavam ver algum ferimento, e não tinha. E quando olhava para o pé, tinha uma ferida. Foi a causa da morte. E eu meditando nisso, e perguntando a Deus, o que isso tem a ver com essa palavra? E o Espírito Santo me revelou algo tremendo. Porque a estratégia de guerra daquela época era usar veneno na ponta da flecha. E hoje, nós molhamos a ponta da flecha no sangue. E às vezes, o sangue de Cristo na ponta da flecha faz um furo desse tamanhozinho assim. Só que lentamente, o sangue ele vai penetrando na pessoa
e sem que ela perceba, ela já está com seu corpo inteiramente contaminado por esse sangue, ou melhor, abençoado por esse sangue. Já pregou para alguém alguma vez que você parece que a palavra não fez efeito nenhum, aí passa 15 dias, 30 dias, 2 meses, a pessoa te encontra e fala: irmão, aquela palavra falou comigo de uma forma tremenda, isso é sangue na ponta da flecha. Já parou para pensar que às vezes você faz uma oração na vida de alguém e acha que não aconteceu nada, aí passa 10 dias, a pessoa vem testemunhar: irmão, depois daquela palavra eu fui curada de um mal que eu tinha na minha alma. Isso é sangue na ponta da flecha. Já parou para perceber que às vezes você prega para o seu pai, para sua mãe, e acha que não teve efeito nenhum, e de repente eles vêm e se rendem aos pés da cruz? Isso é sangue na ponta da flecha. Deixa o sangue penetrar dentro de você, porque às vezes você acertou o pé e achou que não teve efeito nenhum, mas Deus está dizendo: aos poucos o sangue vai fazer efeito, aleluia. Deixa o sangue penetrar na ponta da flecha. A terceira estratégia que se era usada era quando eles queriam devastar uma cidade inteira, quando a estratégia era destruir tudo e não deixar nada. Eles enfaixavam na ponta da flecha um pano. O arqueiro mergulhava o pano no azeite, acendia um fogo, aquela flecha se tornava uma espécie de tocha, e eles não miravam nos inimigos, eles miravam nas casas onde os tetos eram feitos de palha. E quando eles ateavam essas flechas com fogo, pouco a pouco, e quando eles menos esperavam, de repente, aquela cidade estava incendiada. E eles eram obrigados a fugir para perto ou para longe da cidade. E assim aquele exército, ele conquistava aquela cidade inteira, expulsando dali os seus inimigos. E se eles quisessem degladiar, estariam em menor território e com certeza perderiam aquela guerra. E eu me perguntando: meu Deus, o que isso tem a ver com essa palavra? É que muitas das vezes, como flechas de Deus, nós precisamos atingir o nosso alvo incendiado de fogo, porque senão não vai ter o efeito a qual Deus lhe determinou. Quer ver como isso é verdade? Em Atos capítulo 2, no versículo 1 e 2, a Bíblia fala o quê? Estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa. E línguas repartidas como que de fogo pousaram sobre as flechas que estavam lá. E essas flechas, quando elas foram ateadas na cidade, a Bíblia fala que 3.000 almas estavam lá de joelhos, implorando, dizendo: irmãos, o que faremos agora? O que faremos agora? O que faremos agora? Deixa Deus incendiar a sua flecha para você ver o que acontece. Tem guerra que nós iremos iniciar, não é com sangue, mas é com o fogo do Espírito Santo, para conquistar o terreno do adversário. Irmão, qual que é o propósito que Deus tem para mim? O Espírito Santo, ele já mirou um alvo para você. Você tem um alvo para alcançar. E esses processos, eles são essenciais para que Deus possa te usar. O aperfeiçoamento, o sangue de Cristo, o fogo do Espírito Santo. Só que o que mais acontece
é que nós não entendemos a direção que o Espírito Santo quer nos levar. Quem é que na vida ministerial nunca parou um dia para perguntar: Deus, o que é que eu vim fazer aqui? Que lugar é esse que o Senhor me trouxe? O que é que eu vou fazer aqui com essa responsabilidade? A Bíblia fala que Josafá, ele se une ao reino do norte, onde Acabe era rei das 10 tribos, Josafá era rei das tribos do sul, Judá e Benjamim. E eles se unem para uma guerra. E antes da guerra começar, Josafá chama Acabe e fala assim: onde estão os homens de Deus para nós consultarmos antes da batalha? E Acabe reúne todos os seus profetas que estavam ali, e todos eles dizem a mesma coisa: podem ir que vocês vão vencer, podem ir que vocês vão vencer. Mas Josafá percebe que essa palavra estava muito repetitiva. E aí ele pergunta para Acabe: não tem aqui sequer um homem de Deus, porque os profetas eram de Baal? Não tem aqui sequer um homem de Deus para que nós possamos consultar? E Acabe fala: olha, tem um, filho de Imlá, Micaías. E cadê ele? Está preso. Mas preso? Sim, ele está preso porque sempre que ele vai profetizar, disse Acabe, ele nunca profetiza bem acerca de mim. Manda chamar Micaías. Os profetas de Baal já chegaram para ele e anteciparam: olha, o rei vai te perguntar sobre a guerra. E é muito bom que você fale bem acerca do rei. E a história é conhecida. Micaías fala: vive o Senhor Deus, que o que ele me mandar falar, isso eu vou falar. Eles chegam perante a presença de Acabe. Eles chegam perante a presença de Josafá. E ele diz: assim diz o Senhor, bem certo é que vocês vencerão essa batalha. Só que tu, rei Acabe, não sairá dela vivo. O que Acabe faz? A Bíblia fala que com um soco fere o queixo de Micaías. E dizem: levem esse homem para a prisão e o torturem sem água e nem pão. Ele não comerá até que eu volte vivo dessa guerra. Micaías olhou e falou: bem vive o Senhor, que se tu, rei, voltares vivo, não foi o Senhor Deus de Israel que falou na minha boca. Acabe, com toda certeza, percebeu que a palavra vinha do trono. E ele fala para Josafá: Josafá, eu vou fantasiado de soldado, mas por questão de ética, mas você pode ir mesmo com seus trajes reais. E lá do outro lado, o reino opositor estavam querendo capturar justamente Acabe. E quando o rei fala: vamos atacar Israel, mas eu não quero derramamento de sangue, eu quero apenas que vocês me tragam o rei de Israel. Quando eles verem Josafá, eles acham que Josafá é Acabe, e começa-se uma perseguição. E a Bíblia fala que Josafá começa a clamar o nome de Deus. E aqueles homens que estavam perseguindo Josafá, achando que era Acabe, eles percebem que eles estavam atrás do homem errado. E a Bíblia fala que eles param de perseguir. Mas um arqueiro, frustrado, porque não conseguiu concluir a missão, aleluias, a Bíblia fala que ele lança uma flecha ao acaso. E glória a Deus pelas flechas lançadas ao acaso. Lançou ao ermo, lançou a flecha sem rumo, lançou a flecha sem direção. E a Bíblia fala que a flecha achou Acabe.
e a flecha atingiu Acabe na fissura da sua armadura e fez a ele um ferimento. E Acabe começou a ficar tonto. Acabe, irmãos, era a representação do mal, da impiedade, da idolatria, do adultério, da escassez de Deus, da fome de Deus, da perturbação de Deus. Acabe, irmãos, era a representação de Israel estar desviado há décadas. Acabe foi o responsável por tentar ali misturar os cultos, trazendo de Sidom os deuses pagãos. E a flecha acertou Acabe. Acabe começou a ficar tonto e falou para os seus companheiros que estavam lá: me coloquem de pé. Talvez para mostrar força. A Bíblia fala que Acabe percorre aquela guerra inteira em pé, com sangue escorrendo, até que ele morre. Irmão, eu não entendi o que você falou. Às vezes nós achamos que nós somos flechas sem direção. Às vezes achamos que nós fomos largados ao ermo, esquecidos por Deus, atirados ao vento, porque nós não compreendemos os propósitos que Deus estabeleceu na nossa vida. Achamos que estamos na igreja e tudo que o pastor nos coloca para fazer é fora da direção de Deus, é porque o outro não quis fazer, é porque fulano não veio. Achamos que somos tapa-buraco, que só estamos no reino para corrigir falha dos outros. Achamos que fomos atirados sem direção, mas o Espírito Santo de Deus está me falando: você acha que você é flecha lançada ao vento, mas eu estou te direcionando para você atingir o alvo.